Tem alguma coisa faltando na sua vida hoje? Talvez na saúde, talvez nas finanças, talvez nos relacionamentos? Então, pergunta número 2, se você me diz que sim. Você está deixando para resolver isso quando alguma coisa acontecer na sua vida? Quando você tiver dinheiro? Quando você tiver um amor? Quando aquele novo emprego sair? Quando você tiver aquela nova casa? Isso pode ser uma grande pegadinha do seu inconsciente. Vem comigo que eu vou compartilhar com você uma história de um cliente que eu atendi agora e vai fazer todo sentido para você. Tá aí a mensagem que ele me mandou enquanto eu gravava esse vídeo. Oi, Bruna, mais uma sessão magistral e profunda. Muito obrigado por iluminar as situações. Definitivamente deu um clique. Foi muito profundo e sem dúvida de mudar a vida. Eu ficarei honrado em continuar o trabalho com você, com sinceros agradecimentos e gratidão. Está em inglês, você já vai entender por quê. Meu nome é Bruna Ferreira, eu sou terapeuta vibracional. Eu trabalho com as suas energias. Eu também trabalho nas nossas conversas em trazer para o seu consciente coisas que estão aí, mergulhadas no fundo de você, te atrapalhando, te sabotando e você nunca entendeu de onde elas vinham e o que fazer com elas. Esse meu cliente é australiano, eu tenho clientes no mundo inteiro, eu adoro poder trabalhar online e é muito interessante como que as dores são parecidíssimas em qualquer lugar em que a pessoa esteja nesse planeta. Vou chamá-lo de John aqui, tá? Mas o nome verdadeiro dele não é John, não. O John comentou comigo que uma das maiores dificuldades dele no dia a dia é a relação dele com a mãe. Ela é uma pessoa extremamente religiosa e ele não. Toda vez que eles se encontram, a mãe fica tentando impor o pensamento dela a ele, conversar muito sobre Deus e que Deus vai salvá-lo, Deus vai condená-lo, que Deus vai mandá-lo para o inferno, vai mandá-lo para o céu. Ela coloca Deus no assunto e ele é muito decepcionado com a questão religiosa. Então ele se incomoda com o tanto que a mãe coloca confiança na igreja e ele se incomoda mais ainda com o fato de que a mãe quer que ele também veja em Deus a salvação. Observe, talvez você se identifique, talvez não. O assunto não é esse é o ponto de partida, tá? E ele disse: Bruna, a minha mãe fica me fazendo palestra o tempo todo. Numa sessão aí atrás, eu cheguei a dizer pra ele: vamos fazer uma experiência? Toda vez que a sua mãe vier falar pra você sobre a visão dela de Deus, que não é a que você concorda, você diz: tá bom, mãe, não, tá bem. Sim, tudo bem. Não com a finalidade específica de mentir para sua mãe, a questão não é essa. A questão é deixar esse assunto passar, deixar esse assunto ir. Não ficar resistindo, brigando com esse assunto, criando um escudo contra a sua mãe. Muda o tema da conversa e segue. Só que para eles foi muito difícil, porque é algo forte nele. Como hoje ele voltou a tocar no assunto da mãe, eu perguntei como é que tem sido a sua convivência com ela? Qual é a frequência dos encontros que vocês têm? E ele disse, mais ou menos a cada 2 semanas a gente se vê pessoalmente e no WhatsApp a gente se fala todo dia. É que a minha mãe, olha essa parte, minha mãe foi vítima de 2 golpes ultimamente. E aí eu já comecei a me interessar ainda mais pela especificidade do caso. Ele falou assim: tem um pessoal no condomínio da minha mãe que tá querendo cobrar muitos milhões de dólares para consertar algo, um valor muito mais alto do que é o valor correto, são pessoas desonestas. E segunda coisa, a minha mãe foi vítima de um golpe que tirou metade do dinheiro que ela salvou todo da vida dela até hoje, e eu estou sendo o responsável, olha isso. Eu estou sendo responsável por tentar recuperar tudo isso. Perguntei para ele como é que foi a infância dele, mais especificamente em relação à mãe. E ele me disse que não foi uma infância boa, ele não se sentiu amado. Não vou entrar aqui nos detalhes, não. Perguntei quais eram os assuntos que ele mais conversava com a mãe dele e ele me disse que acabava falando muito da vida pessoal dele, porque ele não tem amigos, ele não tem pessoas com quem ele se relaciona. E é claro que quando um assunto está muito forte na nossa cabeça, a gente tende a querer colocá-lo para fora. Jesus disse: o homem fala daquilo que está em seu coração, aquilo que está tomando muito as suas emoções, você quer compartilhar. E olha que interessante, a pessoa que está mais próxima dele nesse momento é a mãe, com quem ele acaba compartilhando tudo, a mãe. Só que o tiro sai pela culatra porque esse compartilhar faz mal para ele. Ele fala com a mãe dele: poxa, minha ex-namorada não quer voltar para mim, estou tão chateado. Aí a mãe responde o quê? Eu vou rezar para você, meu filho. Repare, a mãe está com boa intenção. Eu vou rezar, eu vou pedir a Deus.
Mas o que acontece? Isso irrita ele. E aí ele diz, mãe, mas Deus não existe, mãe, mas Deus não vai fazer nada por mim. Repara, não estou entrando na questão de quem está certo. Esse não é o ponto. O ponto é que existe uma briga entre os dois em um assunto específico e esse assunto volta. E repare que esse assunto conecta muito fortemente as emoções dos dois. Eu já desenvolvi a minha forma própria de perguntar. As perguntas, a forma de usar cada palavra, inclusive na hora de perguntar de novo uma mesma coisa, de ouvir de novo a resposta que ele dá um pouco diferente. E nesse processo ele me disse, nossa, já teve uma época da minha vida em que eu enriqueci. E aí eu me mudei da Austrália para Hong Kong, na China. Poxa, eu me vi livre de tudo isso, livre da minha família. E foi tão bom, me senti feliz. E ele concluiu assim, se pelo menos eu tivesse milhões e milhões de dólares a mais, hoje eu poderia resolver todos esses problemas da minha mãe financeiramente, a questão de onde ela mora, a questão do golpe que ela sofreu. Se tiver barulho onde ela mora, eu coloco a minha mãe num hotel e pronto, eu poderia resolver tudo, poderia acabar com esse problema. Nessa hora, deu um clique aqui na minha cabeça, eu falei, estamos entendendo. Porque ele me perguntou assim, Bruna, então vamos trabalhar as minhas energias para o meu lado financeiro, para eu poder resolver logo esse problema financeiro e poder ficar rico e poder resolver as questões da minha mãe e poder ficar livre da minha mãe? E eu respondi, podemos sim trabalhar suas energias para o lado financeiro, só que é o seguinte, nós vamos fazer isso por você, não pela questão da sua mãe. E ele, mas eu não tô entendendo. E eu falei, olha só, John, a sua mãe também é um ser humano. Tem hora que não parece, né? A gente gostaria muito que os pais fossem perfeitos, fossem heróis, mas eles também têm os problemas deles, que eles trazem lá da infância deles, que eles trazem dos relacionamentos amorosos deles, alguns dos quais você nem sabe que existiram ou não sabe em detalhes como foram, questões de trabalho, questões deles mesmos consigo mesmos. Tem hora que a gente fica tentando ser pais dos nossos pais, a gente tenta ser terapeuta dos nossos pais, mas a nossa função não é essa. Eles já estavam aqui antes de nós, eles são maiores do que nós. Podemos ajudar a evolução de todo mundo? Podemos, mas é diferente da gente assumir um papel que não é nosso. Precisei fazer essa observação para dizer, a sua mãe está em dor, sua mãe está com a energia baixa, está vendo as coisas de uma forma negativa, está atraindo negatividades para a vida dela. E dentro dessa visão limitada, as soluções que o inconsciente dela encontra também são limitadas. E em termos de lei da atração, aquilo que a sua mãe atrai quando a emoção dela está em dor, frustração, tristeza, raiva, também é uma solução ineficiente. Também são situações ruins para a vida dela que ela acaba atraindo sem perceber. A sua mãe está querendo resolver em você uma questão que ela acredita que está errada. Ela quer salvar você, ou ela quer fazer com que Deus salve você. Ela acha muito forte essa questão religiosa, que ela quer muito impor a visão dela a você, pelo que ela entende que é amor. Eu sei que para você, John, amor não é isso, mas a gente está falando da visão dela. A sua mãe tem medo de morrer, deixar você aqui sem acreditar em Deus. Ela tem medo de causar a ira de Deus. Se você pega ali o Velho Testamento, Deus é descrito bastante assim, né? De uma forma bem, como se ele fosse um carrasco, alguém que está pronto para punir você. E para sua mãe é extremamente doloroso pensar que uma hora ela vai poder morrer e Deus vai perguntar para ela, olá, como você criou seu filho? E ela vai dizer assim, nossa, eu falhei, meu filho não acredita em você. Olha a dor dela, na visão dela. E pior, talvez ela acredite que ela vai para o inferno por isso. E ainda pior é ela acreditar que o filho dela vai para o inferno por isso. Mas Bruna, eu concordo com ela. Bruna, eu discordo dela. Repare que a grande questão não é essa. Esse é o pano de fundo que eu estou trazendo para o que você vai aplicar na sua vida. A cada vez que essa mãe precisa encontrar esse filho, porque tudo deu errado onde ela mora, porque tudo deu errado com o golpe que ela sofreu, porque o banco não está aceitando, por quê? Repare que ela, em dor, ela encontra soluções que envolvem dor.
A forma que ela encontra inconscientemente de ver o filho dela é por meio de problemas que precisam ser resolvidos. E em cada uma dessas vezes, ela tenta impor ao filho a visão dela de mundo. Ela tenta fazer com que ele acredite no que ela acredita. E aí o que acontece? Ele nega e eles brigam e eles ficam ainda mais conectados, porque tanto o amor quanto a raiva conectam muito duas pessoas. E agora veio o pulo do gato. Meu cliente diz assim: pelo menos eu queria ter muito dinheiro para poder resolver o problema da minha mãe. Falar assim: ó, pronto, comprei outro apartamento para você. Olha, pronto, o problema do golpe não importa. Agora eu tenho muito mais dinheiro, mãe. Estamos livres. Acabou. E aí ele poderia vê-la muito menos, conversar com ela muito menos, ele iria se mudar para outro país, enfim. E eu disse: para você talvez a situação esteja resolvida, mas para sua mãe não. O que a sua mãe quer conscientemente pode até ser o dinheiro, que é o foco das conversas de vocês. Vamos nos encontrar para conversar sobre dinheiro. Só que o inconsciente dela não quer dinheiro. O inconsciente dela quer a sua presença. E quando uma pessoa está em dor, ela não é capaz de ter essa presença de maneira saudável e alegre. Ela encontra maneiras inconscientes de ter essa presença na dor. Conclusão, John. Se você chegar para sua mãe e disser: olha aqui, mãe, milhões de dólares para nós. Pronto, o problema está resolvido. Vou viajar para um lugar bem longe e agora você está feliz também e acabou. Essa mãe vai desenvolver um outro problema. Esse aqui é um exemplo que é muito comum. Essa mãe acaba desenvolvendo uma doença. Exemplo, um câncer. Bruna, você está dizendo que esse é o único motivo de uma pessoa ter câncer no mundo? Não! Pessoas são complexas. Aqui eu estou falando de um caso, uma possibilidade que existe bastante. Se você entender que o que essa mãe quer é a presença do filho e é ficar discutindo com ele pelo que ela acha que vai funcionar uma hora, ficar discutindo, sendo que na verdade ela só cria um escudo, né? Mas de toda forma, isso os mantém unidos. Então, se esse filho chegar com uma montanha de dinheiro para ela, ela vai arrumar uma outra razão para ter problema, para ter a presença do filho dentro de um problema. E é aí que acontece dizer assim: descobri um câncer. E o consciente dela vai ficar desesperado. O consciente vai dizer: nossa, mas eu não acredito, como é que isso vai acontecer? Poxa, tem que fazer tantos exames, tem que ir para o hospital. Nossa, como é que vai ser o tratamento? Será que eu vou ter dinheiro para pagar o tratamento? Ela está desesperada de verdade. Só que existe uma camada de sentimento por baixo disso tudo que diz assim: meu filho ia viajar, né? Ia para longe, agora ele vai ficar perto de mim. Você começa a pegar a coisa aqui, você começa a entender como é que funciona o inconsciente de uma pessoa que está em dor. Ainda que esse filho tenha dinheiro para pagar um cuidador, para pagar um excelente tratamento, se essa mãe está em dor, ela vai dar um jeito de considerar que nada disso é suficiente e que o que ela precisa mesmo é da presença o tempo todo do filho. Muitas vezes ela não vai dizer em palavras, mas vai ficar implícito assim: nossa, sua mãe tá doente e você tirou férias. A sua mãe tá doente e você não tá com ela todo dia. A sua mãe tá doente e você deu seguimento à sua vida. E o que acontece? O sentimento de culpa, o sentimento de obrigação é o que passa a unir os dois. Mais uma vez, baixa energia. Uma pessoa que está com baixa energia, ela só consegue atrair situações e sentimentos de baixa energia. De forma que, ainda que num lampejo de alta energia ele conseguisse muito dinheiro, exemplo, ganhar na loteria, por ter sido apenas um lampejo, porque ele não trabalhou isso na cabeça dele, ele vai voltar rápido para baixa energia e para aquela situação toda com a mãe. É isso que vai voltar. Exemplo, numa doença. E aí você lembra que hoje ele está condicionando a felicidade dele a um futuro? Quando eu tiver muito dinheiro, eu vou poder me livrar desse problema com a minha mãe? É isso que ele vai atrair de novo. Ainda que ele tenha o dinheiro, vai acontecer. Quando a minha mãe não tiver mais essa doença, aí eu vou resolver esse problema. Aí eu vou ser livre. E a grande pegadinha é: primeiro, talvez essa doença se perpetue muito
muito longamente no tempo. E segundo, ainda que ela se cure dessa doença, se os dois continuam em baixa vibração, outro problema irá aparecer para unir os dois, porque você atrai mais e mais e mais do que você está sentindo hoje, do que você está vivendo pelos seus sentimentos, com as suas vibrações. Bem, depois que eu falei isso, meu cliente ficou uns 10 minutos assim, porque ele entendeu tudo. Eu consegui enxergar ali as fichas caindo e eu consegui ver tudo o que ele já estudou sobre a lei da atração fazendo sentido. Às vezes a gente estuda e não consegue trazer para a nossa realidade aquilo que a gente está lendo. Às vezes a gente precisa de uma outra pessoa especializada que conhece mais do que nós em alguns pontos específicos para poder nos ajudar. Quando eu falo em lei da atração, é uma forma bem resumida de dizer física quântica, energias, frequências de Hertz, radiestesia, energia das plantas, energia dos cristais, o poder da sua mente, sabendo que a sua mente é apenas uma pequena parte de você, que o seu corpo também é apenas uma pequena parte de você, que você é muito mais do que isso. É um conhecimento sobre seres de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima dimensão. Tem gente que fala em 144 dimensões, eu trabalho com essas 7. Então, sim, a gente resume tudo falando sobre lei da atração, mas o conhecimento é muito maior e conhecimento liberta. No caso desse cliente, ele está vivendo hoje um caos que antecede a iluminação. A coisa toda parece muito complicada, mas parece complicada porque você já está vendo que há um caminho. Antes, quando você não via, você simplesmente dizia: ah, minha vida é muito difícil, né? Ah, minha vida é... Mas você ia seguindo. Quando você tem contato com a possibilidade na sua frente das soluções, você fica meio, nossa, mas como é que eu faço com tudo isso? Talvez você esteja vivendo algo parecido hoje, mas acredite em mim. Tem solução. Existem pedacinhos de nós que não querem a solução por coisas em que eles acreditam. Será que para eu ser feliz eu vou ter que abandonar minha família? Será que para eu ser feliz eu vou ter que ser feliz em cima de alguém? Você não quer nada disso. Você é uma pessoa boa. E dentro das crenças que você teve até hoje, talvez seja isso que você tem como sinônimo de resolver os problemas. E é por isso que inconscientemente você prefere não resolver os seus problemas. Mas eu te digo, já estamos trabalhando, eu e o John, em ele ser feliz do jeito que ele é, do jeito que a família dele é, feliz no hoje, feliz com essa mãe que ele tem, sem precisar consertar a mãe para ser feliz, fazendo as atitudes que ele pode fazer no hoje, quer seja para limitar a convivência, quer seja para limitar a interferência nos momentos de convivência. Afinal, hoje em dia ele não é mais uma criança, ele não precisa mais que o mundo ao redor dele seja bom e carinhoso e acolhedor para que então ele possa se desenvolver. Agora ele é um adulto. Ele pode trazer felicidade para ele e, inclusive, a partir dessa vibração dele mais alta, ele pode influenciar a energia de milhares, isso não é brincadeira, milhares de pessoas que ele conhece e que ele não conhece, só pelo fato de ele estar com a energia mais alta. Você influencia a energia de toda a sua família, de uma cidade, de pessoas que estão do outro lado do planeta, se você está com uma energia forte, se você descobriu o poder e o amor e a capacidade que você tem dentro de você, coisas que hoje talvez você não saiba. No dia seguinte, eu recebi mais essa mensagem do John. Olha que sentimento poderoso. Tô realmente entendendo. Obrigado por ser tão perspicaz e intuitiva e por ser ousada o suficiente para ser honesta comigo. Embora confrontador de algumas maneiras, isso é algo para mudar a vida. Eu mal posso esperar para ir de alguém esforçado a alguém bem-sucedido. Mudar minha energia, meus padrões e minhas crenças subconscientes. Se isso tudo fez sentido para você, se você quer saber melhor como trazer esse conhecimento para a sua vida no hoje, no agora, vou deixar o link para você aqui embaixo na descrição do vídeo para você me contatar.
Aproveita, se inscreve no canal, clica no botão aqui embaixo que tem inscrever-se e aperta o sininho que vai aparecer, ativa as notificações para receber os próximos vídeos, conhecer as próximas histórias. E comenta aqui embaixo para mim, você se identificou com a história do John em algum nível? Talvez não na questão religiosa, mas algo aí bateu em você? Eu espero que sim e eu aguardo você para a gente trabalhar a sua vida de maneira mais específica.